Hoje a gente vai fazer uma live muito especial, falando da relação entre oração e o yoga. Como a gente pode incluir a oração numa prática de yoga, numa prática espiritual em casa. Oração faz parte, né? É uma prática espiritual. E tem tudo a ver com yoga, que é um caminho espiritual. Vamos só esperar mais algumas pessoas entrarem. E aí a gente vai começar nossa live. Um momentinho só nosso, né? De conexão, de reflexão, de refletirmos sobre sistemas espirituais, sistemas da nossa vida cotidiana. Oi, boa noite, Túlio, bem-vindo. Hoje a nossa live é sobre oração, como a oração pode nos ajudar no nosso processo meditativo. Boa noite. Tu tens o hábito de orar, Túlio? E meditar também? Por acaso tu junta essas duas práticas em algum momento? A oração e a meditação? Às vezes demora um pouquinho para chegar a resposta aqui para mim. Oi, boa noite, Dirce. Que bom, Túlio. Tudo bem, Dirce? Boa noite. Valtemir, sejam bem-vindos para nossa live. Legal. É isso que a gente vai falar hoje, Túlio. E já facilita bastante se tu já tem o hábito de orar. E é isso que eu vou te mostrar por quê. Nós vamos conversar um pouquinho por quê, né? Se mais alguém tem o hábito de orar ou o hábito de meditar à noite, pode escrever no chat aqui. Eu adoro ver vocês, ler vocês, tá? E é super importante que a gente reforce, assim, que o yoga não é uma religião, né? Não é religioso. Ele é uma prática, o yoga é uma prática espiritual. E que a gente desvincule oração de religião ou espiritualidade de religião também, né? É bem importante a gente entender isso. São caminhos espirituais, assim, de conexão com o divino. O divino que está em tudo, né? Não está longe de nós, principalmente dentro de nós, né? Quando eu trouxe esse tema sobre oração para a prática de yoga, no primeiro momento os alunos até estranharam, né? Porque parecia que não estava relacionado com a prática de yoga. E o que eu quero mostrar para vocês é que está assim, né? Apesar de não estar nos textos antigos, ele está. Então deixa eu contextualizar um pouquinho. Quando eu era adolescente, a minha mãe me obrigava a ficar nas novenas, né? Especialmente quando elas aconteciam na nossa casa. Então, a impressão que eu tinha é de que não era porque ela achava que essa prática era importante, o horário era importante, mas sim, ela nunca foi muito devota, né? Mas sim por causa da opinião dos outros, o medo do julgamento alheio, o julgamento negativo do seu papel como mãe. Então, eu não sentia muita verdade nas orações que eu presenciava, que eu participava naquela época, pareciam superficiais e sem sentido. Isso era a minha percepção, né? E quando eu ia na igreja, de vez em quando, eu achava que era mais artificial ainda, porque eu via as pessoas rezando o Pai Nosso, por exemplo, olhando a roupa dos outros, cuidando quem estava na igreja, se sabiam rezar direitinho, se estavam, né? Então, com quem estavam. E no meu julgamento, aquilo tudo era um teatro. E eu fui criando um preconceito com relação à religião e à oração. E aí eu fiquei, assim, muito tempo distanciada das orações, porque nada daquilo me tocava o coração. Fiquei anos sem rezar.
E quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos, eu comecei a estudar o Espiritismo e ali eu aprendi a importância da oração, principalmente para quem já foi, né? Para quem já morreu. E o que seria assim a melhor coisa que a gente pode fazer por quem já morreu? É como se a gente estivesse enviando um buquê de flores em forma de oração para eles. E com o decorrer dos anos, envolvida com terapias, com práticas, com vivências espirituais, eu fui aprendendo a importância do agradecer, da gratidão. A gratidão sincera, verdadeira, constante. E eu fui incluindo isso no meu dia a dia. Mas eu ainda não tinha momentos sistemáticos, rotineiros, diários, assim, de uma conversa com Deus. Ou um intermediário, digamos assim, um ser espiritual com uma consciência mais elevada, como meu mentor, como anjo da guarda, Jesus, Maria, José, Baba, de Yogananda, qualquer ser com uma consciência mais elevada. Eu recorria a eles apenas como o bicho pegava, né? Quando ficava difícil. Porém, agora eu aprendi, né? Estou aprendendo o quanto a oração feita com presença, ela pode ser poderosa. Anos atrás eu li uma frase que ela dizia assim: orar é falar com Deus e meditar é escutar Deus. Então, por que não juntar essas duas práticas espirituais? Especialmente no início, quando a meditação ainda não está solidificada, quando ela não está firme. Já aconteceu comigo assim de sentar para meditar, mas a minha cabeça estava tão cheia de preocupações que a prática ela foi prejudicada. E daí eu comecei a incluir, antes da meditação, a oração. E era um momento assim que eu conversava com Deus. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui. Tu escolhe a quem direcionar tuas orações, independente de religião. É bem importante que a gente separe uma coisa da outra, né? Uma religião dificilmente não vai ter uma oração, mas uma oração ela não precisa estar vinculada a uma religião. Vamos fechar parênteses. Porque a gente pode criar a nossa própria oração, né? Eu posso formular uma conversa natural, espontânea, momentânea, para aquele dia, para aquele momento. Então, assim, primeiro eu oro. Eu confidencio a Deus as dores, as minhas dúvidas, os meus medos. Uma conversa íntima e sincera. E depois eu posso inclusive pedir também, né? Pedir para Deus clareza para enxergar melhor aquilo que eu não estou conseguindo ver, discernimento, sabedoria, força para seguir caminhando. E depois que eu esvaziei, que eu conversei, eu silencio e medito. Como eu posso escutar Deus, aquele que está dentro de mim, se eu não silencio minha mente? Até mesmo para ouvir as respostas dos meus questionamentos, daquilo que eu conversei com ele antes na oração. Então, se está tudo bem comigo, ótimo. Eu posso rezar pelo planeta, eu posso rezar pelos povos que estão em guerra, que estão com dificuldades maiores, pelos animais, pelas florestas. Inclusive, podendo trazer para essas orações aquelas orações mais tradicionais, como o Pai Nosso, Ave Maria, porque eles já viraram mantra. O mantra é repetição. E essas orações elas são repetidas por milhares de anos, milhares de pessoas, e foram adquirindo uma força grandiosa, assim. Então, quando eu trago essas orações, eu também sinto essa força. E eu acho particularmente interessante que a gente direcione, enderece a nossa oração, pensando em alguém, seja Mãe Maria, Jesus, Arcanjo Miguel, um preto velho, teu mentor. É como se a gente desse mais foco e a gente pudesse sentir essa presença mais pertinho da gente. E assim a gente não se sente tão sozinho diante de uma situação específica da vida, ou até da própria vida, né? Traz um conforto assim ao nosso coração, podendo inclusive a gente sentir essa energia quando a gente chama. E é importante lembrar que independente para quem tu endereçar, eles não vão fazer nada por nós. Eles não farão o que nos cabe fazer. E se assim fizessem, assim estariam tirando a grande oportunidade que a gente tem de crescer e da gente se fortalecer nesse caminho. Seria como se, ao querer nos ajudar,
Ou ao a gente querer ajudar, por exemplo, uma borboleta a sair do casulo, nós abríssemos esse casulo. Porém, isso seria um suicídio para a borboleta, pois ela deixaria de fortalecer as suas asas durante o esforço de romper com o casulo. E sem passar por isso, ela não consegue voar e ser livre. E com a gente seria a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, por amor, eles só nos mostram o caminho, né? Eles podem nos ajudar em alguns pontos, mas sem resolver a vida por nós, né? Por amor, eles nos dão as ferramentas, as pessoas, as situações para que a gente se desenvolva condições de, por nosso mérito, a gente conseguir resolver isso. Eu achei muito interessante como a aluna me falou que ela se sente mal ao fazer o Pai Nosso, porque tem uma parte dentro do Pai Nosso que diz assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E ela disse: eu não consigo perdoar. Então aqui a gente pode trazer um outro conceito, um outro entendimento do yoga, que é o Sankalpa. Sankalpa são autoafirmações positivas, ou seja, eu afirmo aquilo que eu quero ser. No caso, se eu ainda não perdoo como eu gostaria, eu afirmo o contrário, eu afirmo que eu perdoo. E eu posso inclusive complementar, eu perdoo com verdade, com leveza. Isso é um exemplo de Sankalpa, mas é bem importante que sempre que tu fizer um Sankalpa para ti, tu encontra aquela frase que te toque o teu coração. E repete, até que isso passe a ser uma verdade. É por acreditar no poder co-criador da nossa mente que isso está dentro da prática de yoga. E durante a oração, eu já posso ir transmutando, transformando isso numa realidade, fazendo com que o meu coração, no caso, vai acolhendo aquilo como uma verdade. E numa oração verdadeira, necessariamente, eu preciso estar presente. Eu preciso estar inteira, com entrega, com sinceridade. Isso já é meio caminho andado para a meditação. Isso também são requisitos necessários para meditar. Eu já estou voltada para dentro. Eu já estou envolvida dentro de uma proposta sagrada. Silenciar para meditar é um detalhe natural que pode acontecer. E com o decorrer das práticas, das duas práticas, elas podem ir se fundindo. E ao meditar profundamente, tu já vai estar orando. Ao orar com sinceridade, tu já vai estar meditando. Tu vai poder perceber Deus em tudo quando tu estiver presente. E isso pode ocorrer em todos os momentos do teu dia. Tua vida pode ser uma linda oração, feita com presença, com gratidão, entrega, alegria, vendo e vivendo cada momento como se fosse cada momento sagrado, único, especial. E tu com presença em tudo isso. Isso é fundamental para uma meditação, para uma oração. Então, nesse momento eu te convido a fechar um pouquinho os teus olhos, alinhar a tua coluna. Vamos aquietar um pouquinho. Vamos silenciar um pouquinho. E aqui, de olhos fechados, com presença, agradece. Agradece pelo teu dia, pela tua saúde, por estar aqui nesse momento, consciente. Pede lucidez, clareza, sabedoria para alguma dificuldade, alguma situação na tua vida que tu não está conseguindo lidar. Pede paz para o mundo. Pede mais amor, mais sabedoria, mais ética, mais empatia entre todos os seres, mais respeito entre os governantes com a sua população. Pede. E agora silencia a tua mente. Apenas ouve, sem expectativas.
Agora devagarinho tu vem retornando. Pode permanecer ainda de olhos fechados. Traz as tuas mãos unidas em frente ao peito. Sente uma mão tocando a outra. É através do tato das tuas mãos, da tua pele, da temperatura da tua pele. Tu fica consciente desse momento, desse instante, de ti mesmo, do teu corpo. E que essa consciência, ela permaneça contigo muito além dessa prática, desse momento. Namastê, muito obrigada. Espero que de alguma forma essa reflexão tenha te ajudado a fazer a tua prática espiritual, tua prática introspectiva, a tua conexão com Deus, com teu Deus, que tu acredita. Gratidão pela presença de cada um, uma ótima noite. Se quiserem, pode deixar nos comentários como foi para vocês ou como é para vocês, tá bom? Um abração para todos.